Quando o pastor Jonathan Carlos começa a falar sobre o mistério da dracma perdida, ele apresenta o tema de forma simples, como quem abre uma porta para algo que muita gente já ouviu, mas pouca gente realmente compreendeu. Ele lembra que essa parábola não é apenas uma história sobre uma moeda, mas um ensinamento profundo sobre valor, descuido e recuperação. E assim como acontece com outras passagens, o pastor destaca que Jesus não escolheu esse exemplo por acaso, pois cada detalhe carrega um significado. A dracma perdida não representa somente algo material, mas também aquilo que se perde no coração, na fé e na rotina. O pastor explica que há momentos em que a pessoa não percebe que perdeu algo importante, porque a vida está corrida demais. E é justamente isso que torna essa parábola tão atual. Ele conduz a igreja a refletir sobre quantas coisas se perdem sem que se perceba, porque é o tipo de mensagem que mexe com qualquer pessoa atenta. O pastor Jonathan Carlos lembra que antes de entender o mistério da dracma, é preciso entender o comportamento da mulher da parábola. Ela só percebeu a perda porque tinha consciência do valor do que possuía. Isso mostra, segundo o pastor, que quem não reconhece o valor da presença de Deus costuma perder coisas importantes sem dar conta. Ele explica que muitas pessoas têm se acostumado com a ausência de coisas espirituais, como se fosse normal viver sem paz, sem alegria e sem direção. E por isso a mensagem de Jesus é tão direta. Algo se perdeu, e é preciso procurar. O pastor comenta que a mulher não ignorou a falta, ela reagiu imediatamente. Isso mostra atitude, responsabilidade e sensibilidade espiritual. E é essa atitude que ele incentiva em todos que o ouvem, porque só procura quem sabe que perdeu. Nessa parte do ensino, o pastor Jonathan Carlos enfatiza como a mulher tomou uma decisão prática: acender uma lâmpada. Ele explica que isso simboliza trazer luz para dentro da própria vida, reconhecer erros, fraquezas e situações que estão no escuro. Ele fala que muitas pessoas pedem mudanças, mas continuam andando em sombras que elas mesmas não quiseram iluminar. E a mulher da parábola mostra que, antes de encontrar, é preciso clarear. O pastor usa isso como uma metáfora poderosa, dizendo que ninguém acha respostas vivendo na escuridão da alma. Em vez disso, é preciso coragem para iluminar o que está escondido. Ele reforça que quando a luz chega, tudo muda, porque aquilo que estava perdido começa a ser visível novamente. E essa é uma das partes mais profundas do mistério. O pastor Jonathan Carlos também explica que a mulher não apenas acendeu a luz, mas varreu a casa inteira. Ele destaca que essa ação representa limpeza, organização e decisão de mudar o ambiente interno. Ele comenta que muita gente quer resultados espirituais sem organizar o coração, e que o processo de varrer exige esforço. Assim como a mulher fez, o pastor ensina que é necessário remover o que está acumulado, jogar fora o que não serve e tirar a poeira das áreas negligenciadas da vida. Ele diz que o Espírito Santo muitas vezes tenta mostrar a bagunça, mas a pessoa insiste em ignorar. Por isso a mulher se torna um exemplo, porque ela não ficou parada, ela agiu com intensidade. E o pastor reforça que só encontra quem decide mexer no que está fora do lugar. Por fim, nessa primeira parte, o pastor Jonathan Carlos afirma que a parábola mostra um processo completo: perceber a perda, acender a luz, varrer a casa e buscar com diligência. Ele comenta que nada disso acontece por acaso e que Jesus fez questão de deixar essa sequência clara para revelar que restauração exige passos. Ele lembra que muitas pessoas oram pedindo que Deus devolva algo, mas não seguem nenhum desses movimentos espirituais. E por isso continuam frustradas, esperando por algo que exige ação. O pastor conclui essa fase explicando que o mistério da dracma perdida não está apenas na moeda, mas na atitude da mulher, porque ela representa todos aqueles que se recusam a aceitar perdas como definitivas. E é assim que o pastor abre o caminho para o entendimento mais profundo que ainda virá. O pastor Jonathan Carlos explica que o mistério da dracma perdida vai além do simples ato de procurar. Ele diz que a mulher só percebeu a perda porque tinha um propósito com as 10 dracmas, que representavam um valor sentimental e espiritual. Isso mostra que o que se perde às vezes não dói pelo valor material, mas pelo significado que aquilo carrega.
O pastor comenta que muitas pessoas só despertam quando algo muito importante some da vida delas, como a paz, a força espiritual ou a capacidade de ouvir a voz de Deus. E é nessa hora que elas entendem que algo está faltando. O pastor lembra que toda perda espiritual deixa um vazio, e esse vazio incomoda a alma. Por isso Jesus contou essa parábola, para mostrar que a dor da perda é muitas vezes o início da restauração. O pastor Jonathan Carlos destaca que a mulher da parábola não ficou lamentando. Ela não reclamou, não culpou ninguém, nem ficou esperando a dracma aparecer sozinha. Ele usa isso para ensinar que muita gente perde algo importante e passa tempo demais reclamando da vida. E enquanto reclama, não se mexe. O pastor explica que essa atitude trava a restauração. Segundo ele, a parábola mostra que quem age encontra, e quem espera sentado continua vazio. Ele diz que Jesus ensinou que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de ação. E por isso a mulher serve como exemplo de alguém que enfrentou a perda com determinação. O pastor reforça que reclamar não traz nada de volta, mas agir com propósito traz. Nessa parte, o pastor Jonathan Carlos aprofunda o simbolismo da busca. Ele explica que a expressão buscou com diligência significa procurar sem desânimo, sem preguiça e sem desistir. Ele comenta que muitos começam a busca espiritual cheios de força, mas desistem rápido porque acham cansativo, e por isso nunca recuperam o que perderam. O pastor lembra que a mulher da parábola não desistiu porque sabia o valor da dracma. Isso mostra que quando algo realmente importa, a pessoa não descansa até encontrar. Ele afirma que a diligência é uma das chaves do mistério, a perseverança que não se rende à dificuldade. E esse ensino toca muita gente, porque todos sabem que já desistiram cedo demais de coisas importantes. O pastor Jonathan Carlos também fala sobre o ambiente da casa, explicando que a mulher precisou mexer em cantos difíceis, levantar poeira e enfrentar o desconforto da arrumação. Ele diz que procurar no escuro é fácil, mas procurar com luz exige ver aquilo que estava escondido, inclusive que não é agradável. O pastor comenta que muitos evitam a luz porque não querem encarar áreas da vida que precisam de mudança. A mulher, no entanto, encarou cada canto da casa. Isso representa coragem espiritual. O pastor afirma que Deus trabalha justamente nessas áreas que a pessoa evita mexer. E por isso a mulher é uma figura tão forte. Ela não teve medo do que poderia encontrar enquanto procurava. O pastor Jonathan Carlos encerra essa segunda parte dizendo que o mistério da dracma perdida não está apenas no que se perdeu, mas no processo de busca. Ele lembra que Deus observa a atitude de quem procura, não apenas a intenção. Ele explica que Jesus ensinou essa parábola para mostrar que restaurar algo espiritual exige esforço, decisão e movimento. Não basta sentir saudade do que se perdeu, é preciso ir atrás. E por isso essa história impacta tantas pessoas, porque mostra que ainda dá tempo de reencontrar o que se perdeu pelo caminho. O pastor afirma que todo aquele que procura com sinceridade acaba encontrando, porque Deus honra quem não desiste. E essa é uma das maiores revelações dessa mensagem. O pastor Jonathan Carlos começa esta parte explicando que a dracma perdida fazia parte de um conjunto completo, algo semelhante a um colar ou um adorno simbólico usado pelas mulheres da época. Ele revela que quando uma moeda se perdia, o conjunto perdia o brilho, perdia o sentido e deixava de ter o mesmo valor. Isso mostra, segundo ele, que aquilo que se perde espiritualmente não é pequeno, porque afeta todo o conjunto da vida. O pastor destaca que às vezes a pessoa acha que perdeu só uma coisa, mas não percebe que aquilo influencia tudo ao redor. Ele diz que essa parábola alerta para a importância do detalhe, do pequeno, do aparentemente simples. Porque o que parece pouco pode ser exatamente o que sustenta o resto. O pastor Jonathan Carlos continua explicando que a mulher poderia ter dito: "É só uma dracma, tenho 9 ainda", mas ela não pensou assim. Isso demonstra que ela tinha consciência de que o valor estava na completude e não na quantidade. Ele comenta que muitas pessoas aceitam viver com faltas espirituais achando que está tudo bem, como se perder um pouco de fé ou um pouco de sensibilidade não fizesse diferença. Mas faz. O pastor alerta que pequenas perdas se tornam grandes vazios quando ignoradas.
Ele diz que a mulher nos ensina a valorizar o todo e não se conformar com o quase. E por isso ela se tornou um exemplo tão forte. Ela queria tudo de volta, não apenas parte. O pastor Jonathan Carlos afirma que o valor da dracma também representa o valor que Deus vê em cada pessoa. Ele explica que se uma única dracma faz falta, isso significa que ninguém é descartável, ninguém é inútil e ninguém é ignorado. Ele diz que Deus não aceita perda, porque cada alma tem valor único. O pastor destaca que essa parábola revela um Deus que não desiste de ninguém, que busca até encontrar. E isso traz conforto para muitos que acham que já se perderam demais. Ele reforça que a mulher da parábola representa o próprio cuidado divino, porque ela não descansou enquanto não achou o que estava faltando. E isso mostra o quanto Deus valoriza cada detalhe da nossa história. O pastor Jonathan Carlos também comenta que o valor da dracma não mudou por estar perdida. Ela não ficou menos valiosa só porque caiu no chão ou ficou escondida na poeira. Isso representa, segundo ele, o valor espiritual que permanece mesmo quando a pessoa passa por erros, quedas ou momentos de escuridão. Ele explica que muitos acreditam que perderam o valor por causa das falhas, mas Deus não pensa assim. O pastor destaca que a parábola mostra exatamente isso. A dracma estava perdida, mas não estava desvalorizada. O seu valor continuava o mesmo. E por isso a mulher buscou com tanta dedicação. Essa revelação mexe com quem ouve, porque mostra que ninguém perde o valor só porque se afastou da luz. Para finalizar esta terceira parte, o pastor Jonathan Carlos afirma que o verdadeiro mistério começa a aparecer quando entendemos que Jesus usou a dracma para simbolizar aquilo que é precioso demais para ser abandonado. Ele diz que Deus não aceita perdas na vida espiritual dos seus filhos, e por isso revela o valor do que está escondido. O pastor explica que muitas pessoas passam a vida achando que não valem mais nada, mas a parábola desmente isso com força. Ele lembra que a dracma estava suja, caída e perdida, mas continuava sendo uma dracma, e por isso foi procurada com tanta intensidade. O pastor conclui dizendo que essa mensagem mostra o amor e o cuidado de Deus em detalhes que poucos percebem. E a profundidade desse valor ainda será ampliada na parte seguinte. O pastor Jonathan Carlos explica que, quando a mulher encontra a dracma perdida, a primeira reação dela é chamar as amigas e vizinhas para celebrar. Ele destaca que isso mostra que a restauração não é algo silencioso, mas algo que gera alegria coletiva. Ele diz que quando algo espiritual é recuperado, a vitória não fica só dentro da pessoa, mas espalha a vida ao redor. O pastor lembra que essa comemoração simboliza que Deus não faz restauração pela metade, porque o que ele devolve vem acompanhado de alegria verdadeira. Ele comenta que muitas pessoas vivem em silêncio sobre suas lutas, mas quando Deus devolve o que foi perdido, o testemunho se torna inevitável. E isso mostra que toda recuperação espiritual tem impacto além do indivíduo. O pastor Jonathan Carlos destaca que Jesus termina a parábola dizendo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele explica que isso revela o céu celebrando cada recuperação. O pastor afirma que sequer precisamos fazer algo grande para mover o céu. Basta reconhecer o que se perdeu e buscá-lo com sinceridade. Ele comenta que, muitas vezes, as pessoas acham que o arrependimento é algo pesado, mas a parábola mostra que é o início da festa. Ele lembra que a mulher só celebra porque encontrou o que tinha perdido, e assim acontece espiritualmente. A alegria nasce quando aquilo que estava longe retorna ao lugar certo. Essa verdade, segundo ele, mostra que o céu não ignora nenhuma restauração. O pastor Jonathan Carlos também comenta que a felicidade da mulher revela que o processo valeu a pena. Ele diz que a busca cansativa, a poeira levantada, o esforço e o desconforto foram recompensados no momento em que a dracma foi encontrada. Isso mostra, para ele, que toda luta espiritual tem propósito. Ele explica que muitas pessoas desistem antes de ver o resultado porque não entendem que a restauração é sempre maior do que o desgaste. O pastor lembra que Deus transforma esforços sinceros em testemunhos poderosos. Ele reforça que a mulher só celebrou porque não desistiu. E isso revela que o milagre só chega para quem continua procurando. Essa parte da parábola encoraja muitos que estão cansados,
mas ainda desejam recuperar o que perderam. O pastor Jonathan Carlos afirma que o reencontro com a dracma representa o reencontro com aquilo que dá sentido à vida espiritual. Ele explica que quando a dracma volta ao conjunto, tudo volta a fazer sentido. Ele diz que, espiritualmente, quando a pessoa recupera a fé, a sensibilidade ou a comunhão que perdeu, tudo no coração se reorganiza. O pastor comenta que a restauração devolve brilho, direção e equilíbrio. Ele reforça que a mulher ficou feliz porque a perda não foi definitiva, e isso representa a esperança que Deus planta nas pessoas. Ele afirma que ninguém precisa aceitar uma vida incompleta, porque aquilo que foi perdido ainda pode ser recuperado. Isso traz consolo para quem achou que já era tarde demais. Para fechar o ensino, o pastor Jonathan Carlos declara que o grande mistério da dracma perdida é entender que Deus não desiste de nada que tenha valor. Ele diz que Jesus contou essa parábola para revelar que aquilo que se perde pode ser achado, só precisa de luz, esforço e perseverança. O pastor destaca que a mulher da história se tornou um símbolo da busca espiritual que todos precisam viver. Ele explica que o processo é exigente, mas a recompensa é certa. E lembra que quando o perdido é encontrado, o céu celebra, a alma se alegra e a vida volta a ser completa. Ele conclui dizendo que esse mistério só é compreendido por quem já sentiu falta de algo importante e decidiu buscar até encontrar. E assim ele encerra a mensagem revelando o poder da restauração. O pastor Jonathan Carlos explica que quando a mulher encontra a dracma, ela não guarda segredo. Ele diz que muitas pessoas, quando passam por uma restauração espiritual, têm vergonha de contar o que Deus fez. Mas a mulher não fez isso. Ela chamou todos para celebrar. O pastor comenta que isso mostra que a verdadeira restauração não produz orgulho, mas gratidão. Ele afirma que quando Deus devolve algo que estava perdido, a pessoa sente necessidade de testemunhar para fortalecer outros. Ele reforça que o testemunho é uma forma de luz, porque ilumina caminhos de quem está vivendo o mesmo processo. E por isso a mulher se torna exemplo até no final da história. O pastor Jonathan Carlos destaca que a alegria da mulher não era por aumentar a riqueza, mas por recuperar algo que tinha valor afetivo e simbólico. Ele diz que isso mostra que nem toda alegria espiritual vem de conquistas novas, mas muitas vezes de recuperar algo que já deveria estar ali. Ele comenta que Deus devolve paz, coragem e sensibilidade quando a pessoa busca com sinceridade. O pastor lembra que a mulher não ganhou nada novo, mas mesmo assim celebrou como se fosse um grande presente. Isso revela que às vezes o maior milagre é apenas restaurar o que se perdeu. E essa verdade toca profundamente quem ouve. O pastor Jonathan Carlos explica que Jesus contou essa parábola no meio de outras duas, a da ovelha perdida e a do filho pródigo. Ele diz que isso revela um padrão espiritual importante. Deus busca o que se perde de maneiras diferentes. Ele comenta que na ovelha, Deus vai atrás. No filho, Deus espera que volte. E na dracma, alguém precisa procurar. Isso mostra que há perdas que Deus mesmo resolve, outras que exigem decisão da pessoa e outras que precisam de intercessão. O pastor afirma que a dracma representa aquilo que só é recuperado quando alguém decide agir. E isso amplia o mistério de forma poderosa. O pastor Jonathan Carlos aprofunda ainda mais explicando que a casa onde a dracma se perdeu simboliza o interior humano. Ele diz que há coisas que não se perdem no mundo, mas dentro da própria pessoa. Paz, alegria e sensibilidade espiritual não desaparecem nas ruas, mas dentro da mente e do coração. O pastor comenta que é por isso que a mulher acendeu a luz e varreu a casa, porque o problema estava dentro, não fora. Ele afirma que quem procura paz fora de si, nunca encontrará. E essa revelação ajuda muitos a perceber que o primeiro lugar onde Deus quer agir é dentro da alma. O pastor Jonathan Carlos explica que a atitude da mulher de varrer a casa mostra disposição para remover coisas antigas. Ele diz que às vezes, para restaurar algo, é preciso mexer em lembranças, feridas e situações guardadas há muito tempo. Ele comenta que o movimento de varrer representa renúncia, cura e libertação. O pastor afirma que é impossível encontrar algo espiritual perdido vivendo em meio à bagunça emocional. Ele reforça que Deus trabalha na ordem,
e a ordem interior abre espaço para a restauração. Isso toca profundamente aqueles que carregam pesos antigos e nunca tiveram coragem de organizar o coração. O pastor Jonathan Carlos afirma que a diligência da mulher revela disciplina espiritual. Ele explica que buscar com diligência não é agir de qualquer jeito, mas agir com foco e constância. Ele comenta que muita gente quer restauração, mas não quer constância. Quer resultados rápidos, mas não quer permanecer. O pastor destaca que a parábola mostra que a busca foi cuidadosa, insistente e sem dispersão. Isso indica que a mulher sabia o que queria. Ele reforça que, espiritualmente, Deus honra quem tem foco. E isso ensina que a restauração não é para quem tenta, mas para quem persiste. O pastor Jonathan Carlos explica que a dracma perdida não emitiu som, não pediu ajuda e não mostrou onde estava. Ela estava silenciosa, escondida, imóvel. Isso representa pessoas que se perderam por dentro e não conseguem pedir socorro. O pastor afirma que a mulher buscou mesmo sem ouvir nada, porque sabia que algo precioso estava ali. Ele diz que isso revela sensibilidade espiritual e cuidado. E comenta que, às vezes, Deus usa pessoas para procurar aquilo que alguém perdeu, porque a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Esse ensino toca profundamente quem se sente calado por dentro. O pastor Jonathan Carlos diz que a poeira que cobria a dracma representa aquilo que o tempo acumula na vida emocional. Ele explica que quando algo fica parado por muito tempo, se cobre de sujeira, mas a essência permanece intacta. O pastor comenta que a mulher não desprezou a dracma só porque ela estava suja. Ela sabia que o valor estava ali. Assim é com Deus, segundo ele. Ele nunca despreza alguém por estar coberto de poeira emocional ou espiritual. Ele vê o valor onde outros veem sujeira. E essa revelação traz esperança para quem pensa que já está perdido demais. O pastor Jonathan Carlos afirma que o momento da busca é solitário. Ele explica que a mulher procurou sozinha, antes de chamar as amigas. Isso mostra que há processos espirituais que ninguém pode viver por você. Ele comenta que certas batalhas são individuais, íntimas e silenciosas. O pastor diz que a mulher não precisou de plateia para procurar, porque ela sabia que a restauração era uma responsabilidade pessoal. Ele reforça que muitos querem ajuda externa antes de tentar agir por si mesmos. E essa parte da parábola ensina que a busca começa dentro, no silêncio, antes de qualquer celebração. O pastor Jonathan Carlos explica que a festa feita pela mulher mostra que Deus transforma pequenas vitórias em grandes celebrações. Ele diz que encontrar uma dracma pode parecer pouco para quem vê de fora, mas era muito para ela. O pastor afirma que isso mostra que ninguém tem o direito de medir a alegria de alguém. Ele comenta que aquilo que parece pequeno para uns pode ser a maior vitória para outros. E isso ensina que a restauração não deve ser comparada, apenas celebrada. Cada reencontro com aquilo que se perdeu merece festa. O pastor Jonathan Carlos comenta que a história da dracma perdida revela que a busca espiritual exige humildade. Ele explica que para acender luz e varrer a casa, a mulher precisou se abaixar, olhar para o chão, examinar cantos e admitir que algo estava fora do lugar. O pastor afirma que esse movimento simboliza quebrantamento. Ele diz que Deus não restaura pessoas orgulhosas, porque o orgulho impede que a pessoa veja onde realmente caiu. E essa revelação mostra que o mistério da restauração sempre passa pela humildade. Quem não se abaixa, não encontra. O pastor Jonathan Carlos diz que a parábola ensina que a perda pode acontecer até em ambientes protegidos. Ele explica que a dracma não se perdeu na rua, mas dentro da casa. Isso mostra que até pessoas próximas de Deus podem perder coisas espirituais mesmo estando no lugar certo. O pastor afirma que essa história quebra a ideia de que só se perde no mundo. Ele reforça que às vezes a perda acontece dentro da rotina espiritual, dentro do culto, dentro da casa, dentro do coração. E essa verdade traz consciência e vigilância para quem achava que estava seguro demais. O pastor Jonathan Carlos aprofunda explicando que a luz acesa pela mulher representa revelação. Ele diz que sem luz não há entendimento. Ele comenta que muitas pessoas vivem confusas porque tentam resolver problemas espirituais com pensamentos humanos.
O pastor afirma que a luz simboliza direção divina, clareza, discernimento e sabedoria. Ele reforça que a primeira atitude da mulher foi buscar luz, e isso ensina que antes de agir, é preciso enxergar. E essa revelação ajuda muitos a entenderem que a restauração começa com entendimento e não com pressa. O pastor Jonathan Carlos afirma que o mistério da dracma perdida também revela que Deus trabalha em detalhes. Ele explica que Jesus não contou essa história por acaso, e cada gesto da mulher ensina algo específico. Ele comenta que a busca pelo pequeno mostra que Deus valoriza o detalhe da alma. O pastor afirma que Deus não ignora nenhuma parte da vida humana, nem as pequenas, nem as escondidas. E por isso a parábola é tão forte, porque mostra que até aquilo que parece insignificante está no radar de Deus. Essa revelação fortalece quem se sente pequeno demais. Para finalizar, o pastor Jonathan Carlos declara que a dracma perdida representa tudo aquilo que Deus quer restaurar na vida espiritual de alguém. Ele diz que ninguém precisa aceitar viver incompleto, ninguém precisa se conformar com o que perdeu, e ninguém está fora do alcance da graça. O pastor afirma que o mistério da dracma perdida é entender que a restauração é possível, é profunda e é celebrada no céu. Ele explica que Deus ainda acende luzes, ainda varre casas e ainda ajuda pessoas a encontrar o que elas pensaram que tinha acabado. Ele encerra lembrando que a dracma voltou ao lugar certo, e isso significa que tudo que tem valor pode ser recuperado pela fé.